Estava conversando com o Eudes. O álcool em excesso, ele envelhece muito rápido a pessoa, Eudes. Para quem consome com frequência, é claro. Não estou falando de alguém tomar uma cerveja ou um chopp de forma normal. Estou falando de frequência, né? Hábito, sempre. condicionamento, saturação do corpo. Eu tenho amigos no Rio de Janeiro que são de infância. Então, vou lá no Rio de Janeiro ver meus amigos, minha família, e encontro o pessoal da minha geração. Eu nasci em 1961. Eu já estou um senhor, um jovem senhor, né? Mas em espírito é jovem. Aí eu encontro meus amigos e uma boa parte deles está muito envelhecida. Todo mundo está envelhecendo, nós todos, é inevitável. O importante é a consciência estar renovada, né? Mas eu encontro meus amigos, fisicamente eles estão muito desgastados, né? Mais envelhecidos. Por quê? Consumo excessivo de álcool, muito cigarro, preocupação, estresse e falta de objetivos, além de só comer, beber, dormir, copular, respirar e morrer sem sentido. Isso envelhece. Todo esse conjunto envelhece muito rápido a pessoa. O cigarro, ele envelhece mais. O cigarro também, né? desgasta bastante. Aí você junta com o álcool e o consumo excessivo, e vou repetir, eu não estou falando da pessoa tomar um chopp, uma cerveja. Eu cresci no Rio de Janeiro com um calor muito forte, tomava um chopp depois do trabalho, uma vez ou outra, no domingo, ou uma cerveja final de semana com os amigos. Sempre foi assim, mas sem exagerar, né? Quando eu cheguei por volta dos 29 para os 30 anos, eu disse, numa saída do corpo, um dos mentores extrafísicos que aparece para mim há muito tempo, ele mexeu nas minhas energias e me avisou: eu estou aumentando um pouco sua sensibilidade no plano físico, estou soltando suas energias um pouco mais, você vai ficar mais sensível para você escrever mais. Sim. Entretanto, você não vai poder consumir álcool, porque a sua sensibilidade vai aumentar e o álcool vai começar a atrapalhar a sua sensibilidade. Eu disse, foi dito e feito. Daquela época em diante, eu adquiri uma intolerância para álcool, que se eu tomar um floral, que tem um pouquinho de álcool, eu fico detonado 3 dias. Você não consegue fecha o chakra frontal, eu começo a perder possibilidade de sentir coisas e ver, e eu me sinto bloqueado, assim, travado, né? Sim. Até passar o efeito. Aí, anos sem tomar uma cerveja, mas eu gosto, eu só não tomo porque eu não posso, sim, né? E aí, um dia, uns anos aí anteriores, uma noite, por exemplo, eu tinha na minha geladeira umas latinhas de cerveja, porque eu não bebo, mas meus amigos bebem. Então deixa lá para ser um bom deixa lá para meus amigos, anfitrião, né? Forem me visitar. Eu peguei uma latinha de cerveja, cara, e era 1 da manhã, resolvi fazer um test drive. Tomei metade da cerveja, eu disse. Passei mal o resto da madrugada inteira, quase tive que ir para o hospital, tão ruim que eu fiquei. Falei, opa, para que teimar, né? Então, esse alerta aí para todo mundo que está estudando, tirado da experiência de um médium como eu e outros podem afirmar isso, o excesso de álcool é muito complicado, cigarro não precisa falar, e eu não estou falando por componente moral, porque as pessoas adoram ficar ditando regra para os outros. Não saúde é isso que mesmo. Estou falando de saúde para quem trabalha com energia, cura, e qualquer parte parapsíquica precisa tomar cuidado. O excesso de álcool atrapalha. Tá? Isso aí é fato, não precisa nem explicar. Apenas toma cuidado, não precisa parar de tomar uma cerveja se a pessoa gostar. Pô, o mundo é tão cheio de pressão, você não pode tomar uma cerveja se quiser. Aí chega alguém e fala assim, não toma porque você vai parar no umbral. Aí começam as ameaças doutrinárias, que a pessoa ditando regra para os outros em nome de alguma doutrina. Eu não faço isso. Toma cerveja, toma um chopp, evite o excesso. E para quem trabalha diretamente com a parte espiritual, evita consumo de álcool dentro do dia que a pessoa está fazendo aquela atividade. Agora, dispare e pensa, alguém que trabalha com saídas do corpo, toda noite é uma possibilidade de trabalho. Sim. Então, o consumo de álcool pode atrapalhar mesmo num dia que a pessoa não esteja dentro de um trabalho espiritual, num grupo, só em casa, ela pode distender para o lado de lá. Você não consegue criar seus textos se você estiver bêbado ou estiver bebido? Não, me trava aqui a percepção no frontal. Me dá uma enxaqueca, cara, que não é uma enxaqueca física, é uma enxaqueca energética. Um tiquinho de álcool num floral me deixa detonado 3 dias. Nossa. Você tem uma ideia. E eu gosto de cerveja. Se eu pudesse
tomaria uma com você. Agora, né? Mas, no podcast, conversando e tomando. E outra, uma pessoa pode tomar um copo de vinho no almoço, qual é o problema? O problema é o alcoolismo, porque tem muita gente no meio espiritual que acaba exagerando, né, Eudes? E chega e já chuta o balde, não pode consumir álcool de jeito nenhum. É possível, sim, com parcimônia, com equilíbrio, sem gerar desequilíbrio na pessoa. Por exemplo, Eudes, você é um cirurgião. Sábado de manhã, você faz suas cirurgias. O que eu diria para você? Na sexta, não bebe, cara. Sexta de noite nem vai para balada, porque sábado de manhã você vai ter que estar com as mãos bem firmes. Então, em função do seu trabalho, no sábado de manhã, sexta-feira você vai se preservar. Sim. É um exemplo. De manhã você está... A mesma coisa se aplica para um médium responsável, um curador, curadora, pessoas que sabem que vão trabalhar com algo de muita responsabilidade, que é a ligação interplanos espiritual. Ela não pode abusar, cara. Uma noite antes, por exemplo, para estar detonada no dia seguinte, ela não vai ter condições. Então, um alerta aí, já que a gente estava conversando sobre isso antes, eu estou estendendo isso para vocês e de forma aberta, sem ficar ditando regras. Eu só estou sugerindo para quem trabalha de forma séria, responsável, evite excesso de álcool, porque isso, além de envelhecer você mais rápido, também vai criar problemas psíquicos, né? Quiçá energéticos para um caso ou outro. Mas nada de ficar espartano, aquela coisa, disciplina, que uma pessoa cheia de disciplina acaba ficando radical, seca e chata, e fica ditando regra para o outro. E outra, toda regra tem uma exceção, e toda regra precisa ser quebrada uma hora para você não ficar chato, não ficar radical, porque a pessoa radical, mesmo dentro do trabalho dela, ela quer exigir do outro radicalidade também, e quer que o resto do mundo seja igual a ela. Não. O lance é flexibilidade, cara. Fugir dos extremos. Espiritualidade é o ponto de equilíbrio, não são extremos, né? E compreender diferença, nem todo mundo é igual, ninguém evolui no mesmo ponto, na mesma velocidade, e a gente tem que entender isso. Então, de repente, você trabalha com algo, está organizado naquilo, e você sugere a partir da média daquilo, e cada um adapta de acordo com o seu jeito, seu temperamento, sua forma de ser. O problema todo é radicalizar e tentar impor ao mundo sua maneira de trabalhar. Eu conheci muitas pessoas que fizeram isso, Eudes, e eu não gostava. Sim. Porque eu acho que cada um deve desenvolver de acordo com a sua própria personalidade. Podemos aproveitar os ensinamentos uns dos outros. Quem sabe mais pode ensinar o que sabe menos. Agora, você pode aprender algo com alguém, mas não significa que você tem que ficar imitando alguém, espelhando alguém, só porque alguém falou aquilo, você vai seguir aquilo sem raciocinar. Não. A gente tem que ter discernimento, somar sem radicalismo, né?